Menos 3 e menos 2. Tá certo? Que possui... Deixa eu trocar isso aqui, que tá... Pode. Opera aqui. Opera aqui. Pronto, é simples. É só parar e iniciar, viu? Deixa aí, pode deixar aí que tá. Tá bem? Tá? Então, essa equação característica, né, que possui duas raízes reais e distintas. E quem são? Menos 2 e menos 3. Assim, pelo que foi visto, né? φ1 de x, tá? O discriminante é positivo, né? Assim, φ1 de x igual a e elevado a menos 2x. E φ2 de x igual a e elevado a menos 3x, qualquer que seja o x real, tá? Qualquer que seja o x real, são soluções linearmente independentes, tá certo? Linearmente independentes desta equação diferencial linear homogênea. Tá? Logo, a sua solução geral, φg é dada por quem é φg em x? É a elevado a menos 2x mais b vezes e elevado a menos 3x, qualquer que seja o x real, onde a e b são números reais. Então você resolve. Quer dizer, tudo passa, né? Aqui, ó. Tudo passa quando você tem uma equação diferencial linear homogênea. Você vem para cá. Se o delta é positivo, a equação característica, essa equação aqui tem duas raízes reais distintas, α1 e α2, e essas duas funções são soluções linearmente da equação diferencial linear homogênea. Isso se o delta é positivo. Agora vou apagar e vou partir daqui, considerar o caso em que o delta é zero. Tá? O delta é zero. Então, se o delta é zero, como é que fica? Tá? Se o delta é zero. Então, vamos ver, vejamos. Tá? Se o delta for igual a zero. O mesmo... Isso aqui continua, ó. Veja bem, ó. Dado alfa real, essa função é solução da equação diferencial linear homogênea, se e somente se o alfa é raiz real dessa equação aqui. Que é montada, ó a analogia, ó. Ela é montada, é uma equação algébrica, montada da equação diferencial, parte, ó, o 2 mais PU mais Q. Ok? Entendido? O 2 mais Q mais Q. Então, isso continua. Só o que eu fiz aqui foi analisar o que acontece se o delta é positivo. Agora vamos ver. Mesma equação, mesma situação. Desculpe, mesma situação não. Mesma equação. Tá? O resultado continua valendo. Agora vamos ver o que acontece se o delta é zero. Né? O delta, né? Que é o B2 menos 4A, que é 1 vezes C, que é Q. Se o delta é zero. Olha, se o delta é zero, a equação
característica, ela possui uma única raiz real. Tá? Se o delta é zero, então a equação, que é a equação U2 mais PU mais Q, possui uma única raiz real alfa. Possui uma única raiz real alfa. Onde você sabe quem é o alfa. Você sabe quem é o alfa, quem é essa raiz. O alfa é quem? É menos B sobre 2A. Ou seja, vai ficar menos P sobre 2. Tá? Onde alfa é igual a menos P sobre 2. Entendido? É a raiz da equação. Que é, né? É menos B, mais ou menos raiz de delta, o delta é zero, o alfa é raiz, é o menos B sobre 2. Entendido aqui? Só tem essa raiz. Daí, né? Φ de x igual a E elevado a alfa x, E elevado a alfa x, onde alfa é raiz, né? Alfa é raiz, então é elevado a alfa. Daí φ de x igual a elevado a x. Qualquer que seja o x diferente de zero, qualquer que seja o x diferente de zero, não, qualquer que seja o x real, daí a função, daí resultado continua valendo, então você tem o seguinte, a função φ dada por φ de x igual a E elevado a alfa x, tá? A função φ de x igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, de x, qualquer que seja a função φ dada por φ de x igual a qualquer x, é solução da equação diferencial linear homogênea. Bem, dessa equação aqui. Então é. Mas para ter a solução geral, eu preciso ter duas soluções linearmente independentes. Tá? Olha, se eu pegar essa solução aqui, multiplicar por uma constante, é solução. Multiplicar por uma constante diferente de 1, eu tenho outra solução, correto? Só que as duas não são linearmente independentes, porque essa segunda é o múltiplo da primeira. A segunda, né, eu pego essa aqui, multiplico por uma constante diferente de 1, lambda. A segunda, que é a lambda φ, ela não é linearmente independente quando eu junto com a primeira, porque ela é combinação linear da primeira. E aí como é que eu faço? Então você vê que multiplicar a φ por uma constante não gera uma segunda solução linearmente independente com a φ. Aí a sacada aqui é o seguinte, não multiplicar a φ por uma constante, mas multiplicar a φ por uma função duas vezes diferenciável. E ver condições suficientes sobre essa função duas vezes diferenciável, que vai multiplicar a φ, para que essa função vezes a φ seja uma solução da equação diferencial. Observe, multiplicar a φ por uma constante real não gera
uma solução linearmente independente com uma φ. Agora, você vê o seguinte, ó. Deixa eu falar, dada uma função duas vezes diferenciável, g de R em R, dada uma função g duas vezes diferenciável, eu vou considerar o seguinte, seja φ de R em R, também, vou botar só assim, seja psi, a função dada, está aparecendo aqui, tá? A função dada por psi de x igual a g de x vezes φ de x. Você está entendendo? Ó? Qualquer que seja o x pertencente a... Ó, dado uma função duas vezes diferenciável g de R em R, monte essa função. Por exemplo, função duas vezes diferenciável, x2. x2 não é duas vezes diferenciável? Então eu vou considerar a função psi de x igual a x2 vezes φ de x. E agora eu vou ver o seguinte. Que condições a G deve satisfazer para que essa psi seja a solução da minha equação diferencial? Tá? Então, primeira coisa, você observa o seguinte. Quem é a derivada primeira da psi? Tá? Quem é a derivada primeira da psi? Tens. Quem é π' em x? Me diga, quem é π' em x? Se a psi é dessa forma. Quem é? G' de x, π' de x, mais o quê? Opa, π' de x não. Obrigado. φ de x, mais o quê? G de x, φ' de x. E quem é a derivada segunda? Esse 2' de x, quem é? É G duas linhas de x, φ de x, mais G' de x, φ de x, φ' de x, correto? Não é, ó? Isso aqui eu derivei a primeira parcela. Agora eu vou derivar a segunda. Derivada a segunda vai ficar o quê? G' de x, φ' de x. Isso aqui tem 2. Entendeu? Mais o quê? Mais G de x, φ duas linhas de x. Concorda comigo? Hã? Daí, você tem a seguinte equivalência. A psi é solução da equação diferencial linear homogênea se e somente se, agora vamos ver, né? Jogar na equação. Se e somente se, o quê? Psi, duas linhas de x, mais P, porque a equação é essa, ó. Ó, a equação que eu estou me referindo é essa. Sempre. Se e somente se, psi, duas linhas de x, mais P, psi' de x, mais Q, φ de x, isso é 0,
qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se. Agora vamos substituir. Quem é psi duas linhas? Quem é? Ó? G duas linhas de x, tá certo? Vezes, vamos lá. Quem é φ de x, ó? Vamos substituir φ de x, ó. Vamos substituir φ de x aqui, tá? Quem é φ de x? Quem é, ó? É elevado a alfa x, tá? Então fica g duas linhas de x, φ de x, que é elevado a alfa x, mais 2 vezes g' de x, φ' de x. Mas quem é φ' de x? Ó, tá lá, ó, aponte lá, ó. Φ' de x está aqui. Φ de x é elevado a alfa x, então φ' de x é quem? Alfa, né? Alfa é elevado a alfa x, correto? Mais g de x, φ duas linhas de x. Quem é? É alfa 2 elevado a alfa x. Concorda comigo? Tá? Isso, quem é isso aqui? Quem é? É a φ duas linhas de x. Certo? Tá bom? Mais P vezes φ' de x. Mas quem é φ' de x? Ó? É g' de x elevado a alfa x mais o quê? G de x, φ' de x, que é quanto? Alfa elevado a alfa x. Isso aqui é P vezes a φ', tá? Mais o quê? Mais Q vezes φ de x. Mas quem é Q vezes φ de x? É Q vezes E elevado a alfa x. Isso aqui é igual a zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se, somente se. Agora vamos ver. Vamos lá. Vamos agrupar o que multiplica G duas linhas. O que multiplica G duas linhas? Que é G duas linhas de x, vezes o quê? E elevado a alfa x. Ali é Q vezes psi de x. Não. Hã? É Q vezes psi de x. Ao invés de x. Opa! Mas não é que... Não é... Ah, Q vezes psi de x, desculpa. Q vezes psi de x. Mas quem é psi de x? Quem é? Me corrija. Ah, G de x vezes quem? É elevado a alfa x. Isso aqui é igual a zero, qualquer que seja o x real. Tá? Isso aqui é igual a zero, deixa eu botar mais aqui. Mais Q vezes o quê? G de x elevado a alfa x. Que é Q vezes a psi. Isso aqui é zero, qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se. Obrigado aí, tá certo? Obrigado aí. Então fica o quê? O que é que multiplica G duas linhas? É elevado a alfa x. Vamos ver o que é que multiplica G' vezes E elevado a alfa x. Ó, porque você tem G' de x, E elevado a alfa x. O que é que multiplica isso? Que é, ó, tem 2 alfa, né? 2 alfa, coloca lá em evidência aqui, 2 alfa. E aqui você tem, ó, P, G' elevado a alfa x, mais P. Agora? Mas, agora vamos ver o que é que multiplica só a G. O que é que multiplica G de x
E elevado a alfa x. O que é que multiplica g de x vezes e elevado a alfa x? Ó. Onde é que tem? G de x elevado a... O que é que multiplica? Alfa 2. Agora, o que é que multiplica g de x elevado a alfa x? G de x elevado a alfa x vezes alfa vezes p. Então fica mais o que? P alfa. E o que é que multiplica g de x vezes elevado a alfa x aqui, ó? Mais q. Então, isso aqui tem que ser 0, qualquer que seja o x real. Vou botar aqui, permita-me dar espaço. Agora, observe o seguinte. Quem é 2α mais p? Eu estou no caso em que o delta é 0. Sendo o delta 0, ó, o alfa é menos p sobre 2. Se o alfa é menos p sobre 2, quem é 2α? É menos p. Isto é, 2α mais p é 0. Então, isso aqui é 0. Vai embora. Quem é alfa 2 mais p alfa mais q? Também é 0. Por que que é 0? Porque alfa é a única raiz da equação característica. Então, alfa 2 mais p alfa mais q é 0. Ou seja, isso aqui é 0, qualquer que seja o x real, se somente se g duas linhas de x, cadê? Se somente, o que foi que sobrou? Sobrou só isso. Se somente se g duas linhas de x vezes e elevado a alfa x, isso é 0, qualquer que seja o x real. Mas como e elevado a alfa x é diferente de 0, isso ocorre se e somente se g duas linhas de x é igual a 0, qualquer que seja o x real. Você entendeu? Entendeu? Ou seja, o produto de g por φ, que é a função π, é solução da equação diferencial linear homogênea, se somente se a derivada segunda de g é nula. Então, para achar uma outra solução que não seja o produto de uma constante por φ, uma outra solução da equação diferencial, basta multiplicar a φ por uma função que tem derivada segunda nula e que não seja constante. E você tem uma função que não é constante e que tem derivada segunda nula. Quem é? A função g de x igual a x. Portanto, conclusão dessa equivalência. Portanto, a função π, aí eu já vou pegar uma particular, dada por π de x igual a x vezes e elevado a alfa x, a x vezes a φ, isso aqui, qualquer que seja o x real, são π dada por π de x, qualquer que seja o x real, ela é solução da equação diferencial linear homogênea. É solução. Diga. Pronto, encerra, começa outra.